Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, de majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como num manto. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Quão numerosos, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Todos eles, ó Senhor, de vós esperam,
seja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando chegou a sua hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Desejei ardentemente comer convosco esta ceia pascal antes de sofrer, pois eu vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se realize no reino de Deus. Então Jesus tomou um cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e reparti entre vós, pois eu vos digo que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A seguir, Jesus tomou um pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Palavra da salvação. Bem forte a palavra do Senhor. Podemos ficar à vontade, irmãos e irmãs. Nessa noite tão especial em que Deus nos proporcionou um encontro. Estava pensando antes que essas 7 terças-feiras nós ficamos no lucro. 4 terças-feiras foram de tempo bom, só 3 de chuva, tá bom, né? Ganhamos um dia. Quem é o Espírito Santo? Nós pedimos tanto, nós rezamos tanto, queremos tanto a graça do Espírito Santo em nossa vida. Mas o que é mesmo o Espírito Santo? Qual é a sua missão? O que é que ele faz no mundo, o Espírito Santo? Primeiro de tudo, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo, ele é Deus. Quando nós pedimos a graça do Espírito Santo em nossa vida, nós estamos pedindo a graça de Deus em mim, na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha comunidade. Por um bom tempo, a nossa igreja do Ocidente, esquecemos um pouco a pessoa do Espírito Santo. Ficamos muito na pessoa de Jesus. E nós perdemos muito da graça do Espírito Santo. Deixamos de ter uma igreja mais viva, uma igreja mais renovada. Olha ao seu redor, por que o Espírito Santo nessa noite trouxe tantas pessoas aqui? É Ele que faz isso, não é o Padre, não são símbolos, é Ele que age na nossa vida. Foi Ele que me trouxe essa noite aqui, me colocou dentro dessa igreja, porque Deus tem promessas, Deus tem maravilhas para operar na nossa vida.
mas é preciso nós estarmos com Ele. Deus Pai, Ele é antes de nós. Deus Pai é além de nós. É o nosso grande Criador. Jesus Cristo é o Deus Emanuel. É o Deus entre nós. Por isso o Padre reza: o Senhor esteja convosco. O que vocês dizem? Ele está no meio de nós. Jesus Cristo é aquele que está no meio de nós, entre nós. Se o Pai está antes de nós, além de nós, Jesus está entre nós, o Espírito Santo ele está dentro de nós. Quando você foi levado ao útero da igreja, que é a pia batismal, lá o padre te disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como o Espírito Santo veio sobre Jesus e permaneceu na vida dele, assim foi o Espírito Santo naquele dia em tua vida. Você recebeu essa graça. Tem pessoas que deixaram de rezar, pessoas que deixaram de buscar esse Deus e não sentiram mais na sua vida. E quem não sente o Espírito Santo vai para o pecado. Pois mais nada é pecado. Tudo é permitido sem a presença de Deus. Tudo posso fazer, porque não estou mais na presença dEle. Quando sentimos o Espírito Santo em nós, sabemos que Deus quer nos divinizar. Deus quer nos humanizar sempre mais. E o Espírito Santo está contigo. Ele não fugiu de você. São Paulo vem nos dizer: nosso corpo é templo do Espírito Santo, é morada de Deus. E qual é a grande missão do Espírito Santo? Se o Pai cria, Jesus Cristo salva, o Espírito Santo ele vem para santificar cada um de nós e toda a igreja. E um dia todos nós vamos alcançar a graça do céu, porque estaremos mais abertos à presença do Espírito Santo. O Espírito Santo foi a promessa de Jesus. Antes de ele morrer, ele prometeu para os apóstolos. Ele disse: o meu Pai vos dará um outro Consolador. E eu estou agora com vocês, mas virá um outro Paráclito, virá um outro Consolador. Está lá essa promessa, lá em João 14:13. Foi a promessa de Jesus Cristo. E quando ele partiu, nós vimos aqui, os apóstolos se reuniram em oração. Por isso ninguém sente a presença do Espírito Santo se não for na oração. Ninguém sente essa maravilha da igreja se não for oração. Duvido que alguém em frente de uma TV agora vai sentir a graça do Espírito Santo. Sente coisa nenhuma. Ainda mais frente de uma novela. Não sente. E não sente nem as graças e maravilhas que Deus vai fazer na sua vida. Vimos a encenação do terço, como Nossa Senhora encontrou o sim dela, a beleza dela, a abertura dela para Deus, mas foi diante da oração. E aqui estavam os apóstolos com os discípulos em oração, e saíram depois anunciando. E nós só conhecemos Jesus Cristo hoje, conhecemos o projeto de amor de Deus, porque teve o Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja. Hoje a nossa igreja é a igreja do Espírito Santo, e nós temos que viver essa igreja. Por isso precisamos fazer com que a nossa igreja católica seja sempre mais renovada, cheia do Espírito Santo. Mas você precisa fazer isso, clamar, pedir, querer, pois Deus não dá de graça, sem o nosso pedido, sem o nosso consentimento, sem abrir a porta do nosso coração. O Espírito Santo também é chamado de intercessor. Por isso que a renovação carismática hoje mostrou os intercessores, aqueles que saem, que rezam, que pedem, que estão intercedendo. O Espírito Santo faz isso, nos torna também intercessores. Intercessor quer dizer advogado, aquele que defende, que não deixa o mal chegar na nossa vida. Qual é o homem em oração que se deixa levar pelo pecado? Deus protege aqueles que estão em oração. Deus protege aqueles que o buscam.
O Espírito Santo, se você pegar lá em Gênesis, no primeiro capítulo, lá vai dizer: o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Lá estava, desde o começo da criação. O Pai não fez tudo sozinho. Ele fez olhando para o seu Filho na força do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos do Espírito hoje também em nossa vida, porque é Ele também que vai me transformar, é Ele que vai recriar, restaurar minha casa, minha família. E eu sei que hoje estão alguns aqui que há um bom tempo não vinham mais à igreja, mas pode ter certeza, irmão, o Padre está falando aqui não para te condenar, não, porque agora chegou o teu tempo, o tempo da graça de Deus em tua vida. E quem fez isso foi o Espírito Santo que te trouxe, não para mais viver no mundo do pecado, mas porque o Espírito Santo nos santifica e nos traz para o mundo da graça de Deus, o mundo da santificação. Que você não deixe essa graça fugir de ti e deixar de viver a beleza de Deus em tua vida. O Espírito Santo esteve sempre com Jesus, porque Jesus pedia. Lembre-se de que um dia Jesus entrou na sinagoga, abriu o livro de Isaías e começou a ler, pensando assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova. Deus também te batizou, te deu a graça do Espírito Santo, te ungiu naquele dia e te fez um evangelizador também. Por isso que nós somos tão semelhantes a Ele, ao Senhor Jesus. A mesma graça que o Pai deu para o Filho, também deu a cada um de nós. E o Espírito Santo nos dá força para a gente não cair mais nos erros e nos pecados. Em Atos 2, 4 nós vimos: Jesus derramou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele se representa de várias formas. Nós vimos na leitura que veio sobre os apóstolos e os discípulos em forma de línguas de fogo. A palavra de Deus também traz muitas vezes como vento, um sopro. Traz muitas vezes como a pomba, como no batismo de Jesus, veio em forma de uma pomba e pousou sobre Jesus. Ele é apresentado muitas vezes como a força, a energia e tantos outros símbolos que nós podemos usar. Mas não se resume só a isso. O Espírito Santo, mais do que tudo, Ele é Deus. Vamos dizer juntos: o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. E esse Deus nós queremos na nossa vida. Por quê? Porque o Espírito Santo, se o Pai cria, o Filho salva, o Espírito Santo vem santificar, e Ele santifica dando a nós muitos dons, muitos carismas que só você tem, que o Padre tem. Como na sua casa, o Pai tem os carismas dele, tem os dons de ser pai. A mãe tem os seus dons, seus carismas, seus talentos. E nós, jovens, os filhos, também temos os nossos. Agora, lá em casa, se nós não partilharmos, se nós não nos ajudarmos, fica tudo pela metade em minha casa. Assim também é a igreja de Deus. Vocês lembram quais são os dons do Espírito Santo? E se você não sabe quais são os dons que Ele nos concede, como você pede esses dons, se você nem sabe? Estão na palavra de Deus. 7 dons. Grave bem em seu coração. Os dons do Espírito Santo são tantos. A palavra de Deus traz bem específico: 7 dons. Primeiro de tudo, a sabedoria. Por que que Deus dá esse dom através do Espírito Santo? Para que nós possamos guardar as coisas espirituais, sermos pessoas sábias para isso, vivemos e queremos somente as coisas espirituais. As materiais estão aí para nos dar o sustento, a vida, a partilha, mas Deus quer muito mais para nós. Deus quer dar os dons espirituais. Primeiro dom, a sabedoria. Segundo dom, o entendimento, o conhecimento
para ajudar as pessoas. Não adianta a gente só pedir a graça do Espírito Santo, ter o dom dentro de mim, guardar para mim, para quê? Todo o meu conhecimento, todo o meu dom, eu quero partilhar com os outros, de tantas e tantas maneiras. Se Deus me deu o dom de ser um empresário, consegui através do meu conhecimento, do meu suor, conseguir ter uma empresa, conseguir ter tantos funcionários, sustento tantas famílias, mas posso também partilhar com os pobres, com necessitados, porque talvez o outro meu irmão não conseguiu tudo aquilo que eu consegui, esse grande dom que Deus me deu e eu desenvolvi. Por isso o dom do conhecimento, o nosso Papa pede tanto que a ciência possa desenvolver através do conhecimento e trazer saúde, trazer tantos benefícios para o ser humano. Sabedoria e entendimento, o conselho, principalmente para quem é pai e mãe, saber aconselhar. Para o sacerdote, o dom do conselho. Como é bom ter alguém para escutar. Domingo eu preguei um retiro e teve um momento do retiro lá para as lideranças e Sara que eu disse assim: agora nós vamos formar grupos de 8 pessoas. E vocês vão sair e vão falar da vida de vocês. Teve tanto choro, momentos de gargalhada. Depois eles falaram: padre, como foi belo aquele momento, de eu poder falar, o outro me aconselhar, de ter alguém para me escutar. Na minha salinha, nas quartas e quintas-feiras, quantas coisas o padre escuta, quantos conselhos também posso dar, pelo dom que o Espírito Santo deu em mim. E tem tantas pessoas à tua volta que querem também um ouvido, querem que você escute. Quantos filhos carentes, quantos pais que eu atendo dizem: olha, padre, o meu filho fez de tudo na vida. Sabe por quê, padre? Para me chamar a atenção. Da minha esposa, a gente não estava dando tempo para ele, era só para o trabalho, para as nossas preocupações. E quantos jovens que caem no mundo da droga porque não tem um pai que escuta, não tem uma mãe que aconselha. E esse dom, pai e mãe, Deus te dá. É preciso você cultivar em ti o dom da fortaleza. Por que ser forte? Por que pedir essa graça ao Espírito Santo? Para não cair na tentação do pecado. Outro dom que Deus dá, a ciência.